Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7, e eu espero que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que você possa conhecer de perto e ser inundado pelo amor e perdão de Deus, que são o tema da nossa campanha. Estamos estudando um livro da Bíblia por dia, e hoje chegou a vez do profeta Ageu. O profeta Ageu é mencionado também no livro de Esdras, capítulo 5, verso 1 e 6, verso 14. Mas nós não sabemos muito dele, a não ser que ele era um profeta de Deus. Ele é um profeta pós-exílico, ele é um profeta que retornou provavelmente com o povo do cativeiro para Jerusalém, para o reino de Judá. Quer conhecer o poder de Deus, quer conhecer a ação de Deus de uma forma poderosa, de uma forma realmente como o Senhor contribui, como o Senhor guia, como o Senhor age na vida do seu povo, leia o livro de Ageu, o livro de Zacarias e o livro de Malaquias, os 3 últimos livros do Antigo Testamento. Eu não estou falando aqui de sinais miraculosos, como abrir o mar quando foi com Moisés, como alguns sinais ou maravilhas que fez através de Elias e Eliseu. Eu estou falando de um cuidado genuíno, um agir de Deus no povo, para o povo, um zelo, uma orientação, quando chama atenção, quando intervém de uma forma assim muito sutil, mas de uma forma muito verdadeira e muito clara, de modo que nós podemos entender como Deus age ainda hoje. O Senhor está no controle de todas as coisas. O nome do profeta Ageu, que é o nome do livro, significa festivo ou festa, minha festa. E provavelmente o profeta deve ter nascido num dia das festas judaicas. Lembrando que o livro de Ageu, ele acaba vindo complementar uma profecia de Sofonias, porque Sofonias, antes do cativeiro, disse: olha, vocês que choram porque hoje não podem mais realizar suas festas, né, antes do cativeiro ou durante o cativeiro, vocês vão poder novamente realizar suas festas. O livro de Ageu agora vem tratar justamente sobre isso, sobre a reconstrução do templo, sobre a reconstrução, sobre o cuidado do povo para com o local, a casa de Deus, para que pudessem ter as festas do Senhor. A profecia de Ageu é um dos livros com a data histórica mais exata de todos os livros da Bíblia. Ele narra perfeitamente no segundo ano do rei Dario, que assumiu em 521 e foi até 486, rei da Pérsia. Ageu começou a profetizar no dia 1º de setembro, e a sua última profecia, foram 3 grandes mensagens que ele traz no seu livro, foi no dia 24 de dezembro, que hoje seríamos, a nossa véspera de Natal. Naquela época não tinha Natal ainda, mas por 3 meses, 2 meses e um pouquinho, 3 meses e um pouquinho, 3 meses e 20 dias, ele profetizou. Mas ele fez uma diferença na vida do povo, que eu espero que faça também na minha vida e na sua vida. Veja bem, o livro de Ageu traz algumas coisas muito interessantes. Após 70 anos do cativeiro, o povo retornou, e retornou todo animado com a nova política persa do rei Dario de permitir aos exilados que voltassem, que reconstruíssem as cidades, que reconstruíssem os templos. E eles voltam animados e começam a construir o templo para louvar ao Senhor pela liberdade. Mas os samaritanos e algumas intrigas políticas no interior do povo acabaram impedindo a construção do templo, gerando um mal-estar e problemas internos, de tal forma que a construção é interrompida. E passam-se 14 anos, aquele problema em si foi resolvido, mas o povo se acostumou a não ter mais o templo. E eu quero chamar sua atenção de forma muito clara sobre o período que nós estamos vivendo hoje. A pandemia, no começo, muita gente sentiu falta. Ai meu Deus, eu não posso ir para a igreja como eu queria ir para a igreja. Depois de um tempo, nós nos acostumamos, será, a ficar longe da comunhão com os nossos irmãos, a ficar longe de poder celebrar ao Senhor no seu santuário, porque eu não estou dizendo que ir para a igreja é ser sinônimo de ser salvo, nada disso. E nem que a igreja, leia-se templo, é um local mais sagrado do que qualquer outro para você adorar a Deus. Mas veja se você não está se envolvendo demais com a sua vida secular, com o correr atrás do prejuízo, porque afinal de contas, como está difícil nessa pandemia, está tudo muito caro, a gente está perdendo emprego, perdendo a capacidade de compra, mas veja se o Senhor não tem ficado renegado, colocado de lado. Ageu chega a dizer na sua palavra
Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Vocês estavam presos, estavam cativos. E agora tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não conseguis vos fartar. Bebeis, mas não saciais a vossa sede. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saco furado. Ou seja, o dinheiro não dá. Parece alguma coisa com o dia de hoje? Olha o que Ageu está advertindo o povo. Subi ao monte, trazei madeira, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa do Senhor. Dela eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e viestes a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, com um assopro eu dissipei. Por quê? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho sobre vós, e a terra os seus frutos. Então, Deus está dizendo assim: vocês estão correndo atrás dos interesses pessoais de vocês e me deixaram de lado. Hoje, a casa do Senhor não é a igreja. Eu quero desmistificar isso para você. A casa do Senhor, vamos consertar, não é o templo, não é aquela construção física. A casa do Senhor é a verdadeira igreja. Eu e você somos a igreja. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Mas, será que não temos deixado de lado tudo que poderíamos preparar a nós mesmos para receber ao Senhor como morador no nosso coração, para honrar ao Senhor como o ilustre morador do nosso coração, para adorar ao Senhor no seu santo templo, que é o nosso coração? E não temos corrido atrás do dia, comida, trabalho. Será que nossos interesses não estão voltados para as coisas de fora, porque nós temos semeado muito e colhido pouco? O salário tem ido para um saco furado? Atente se sua vida não está parecida com o povo de Israel. Por quê? Porque o Senhor foi deixado de lado. O objetivo de Ageu era fazer o povo e os líderes voltarem atrás, perceberem a necessidade da presença do Senhor na sua vida, ou seja, naquele tempo reconstruir o templo. Mas hoje, pergunte a você mesmo se Deus tem feito parte do seu dia, se você tem cultuado ao Senhor no seu coração, no templo do Espírito Santo de Deus. Ageu traz algumas coisas muito interessantes que nós devemos ter em mente. A primeira dessas coisas: Deus repreende o povo, mostrando que havia retido bênçãos materiais por conta que o povo havia deixado novamente de lado o Senhor, abandonado o templo em ruínas. Ageu é um dos primeiros profetas a falar sobre bênçãos materiais. Bênçãos materiais. Mas é muito interessante você atentar para isso. A bênção material é fruto da bênção de Deus. Quando Deus coloca a sua mão sobre o povo prospera. Quando Deus retira a mão sobre o povo, os céus retêm a chuva, a terra não dá o orvalho. Eu não estou dizendo que se você for para a igreja, templo, tudo vai dar certo na sua vida. Mas eu te garanto uma coisa: não existe dificuldade no mundo que seja melhor enfrentar sozinho do que enfrentar com o Senhor e com a bênção do Senhor, com a mão do Senhor, com a proteção do Senhor sobre você. Pare para pensar. Ageu vem falar algo que Jesus vai dizer lá no Novo Testamento. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Ageu está dizendo: Deus em primeiro lugar, no serviço e na mensagem do livro. Primeiro o Senhor. Separe o primeiro momento do seu dia para o Senhor. Separe o melhor do seu ânimo durante o dia para o Senhor. Separe o melhor da sua vida, da sua força para o Senhor. Não deixe para querer servir a Deus quando você achar que você já está incapaz de fazer qualquer outra coisa, ou cansado das outras coisas, ou já tão velho que não pode sair para a rua. Não. Sirva ao Senhor no auge das suas forças. Experimente servir ao Senhor. Experimente viver com o Senhor no melhor da sua vida, e você vai ver que aí sim será o melhor da sua vida. Ageu traz algumas mensagens muito claras. Ele tem um estilo abrupto, um estilo brusco, um estilo rápido. Ele diz e usa muito a interrogação. Ele faz perguntas: por que isso está acontecendo? E aí ele explica: por que vocês deixaram minha casa de lado? Algumas frases ele repete várias vezes. Por exemplo, diz o Senhor e Senhor dos Exércitos, aparecem 12 vezes cada uma. Palavra do Senhor aparece 5 vezes.
E ele transmite a sua mensagem também de uma forma muito clara, de uma forma muito direta para o povo. Se Deus quer falar a um povo sem coração, ou que o coração está longe do Senhor, que está cansado do dia a dia e não consegue pensar nas coisas do alto, de tanto correr como uma tartaruga que não consegue levantar a cabeça, só olha para baixo, como formigas correndo o dia inteiro atrás dos afazeres, não para um minuto, mas não pensa no Senhor, não entrega ao Senhor um minuto. E olha que a natureza faz isso, mas nós muitas vezes não fazemos. O livro de Ageu, Zacarias e Malaquias é um livro que você precisa conhecer mais de perto. Deus fala isso para o povo, mas Deus diz ao povo, e Ageu fala uma mensagem para o povo, e há um despertamento no povo. Realmente, vamos, precisamos. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E Deus levanta Zorobabel, levanta Josué, são dois personagens, não confundir com Josué, sucessor de Moisés, para que eles assumissem essa tarefa, o sumo sacerdote e o governador. Josué, o sumo sacerdote, Zorobabel, o governador, para assumir essa tarefa de conduzir o povo a trabalhar na casa do Senhor, a dedicar os seus dias ao Senhor. E Deus diz: olha, sê forte, Josué, sê forte, Zorobabel, sê forte tu, todo o povo, porque eu sou convosco, diz o Senhor, segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temas, não temais, pois assim diz o Senhor: ainda uma vez, dentro em pouco tempo, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Veja bem, o povo estava triste, porque o povo começou a construir o templo, mas aqueles mais antigos, que se lembravam, talvez, tivessem mais de 70 anos, ou que ouviram as descrições do templo de Salomão, que era belíssimo, tudo em ouro, uma suntuosidade enorme. Eles olhavam para o templo e eles diziam: esse templo está muito pobrezinho, nós nunca mais vamos conseguir ter um templo como aquele, não sei nem se vale a pena. E Deus está dizendo para eles o que está dizendo para você hoje. Talvez você tenha comparado a sua vida com a vida de outros grandes homens de Deus, e está dizendo: eles sim são um verdadeiro templo, eu sou só uma casinha, eu sou só um barraco, eu não sirvo para servir o Senhor. Mas Deus diz: a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Por quê? Porque nesse segundo templo, que depois vai ser reformado por Herodes, mas era este templo, foi o templo que os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pisaram e ouviram as palavras do Senhor ensinando. E foi no templo que o Senhor abriu o livro de Zacarias, o rolo de Zacarias, e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos, e por aí vai, anunciar libertação, vista aos cegos, libertação aos cativos. O Senhor falou, hoje se cumpriu essa profecia. O próprio Deus entrou fisicamente naquele segundo templo. O próprio Deus quer habitar em você. O Espírito Santo de Deus quer habitar na sua vida. E a glória da segunda casa. Talvez você tenha trabalhado muito já hoje para construir uma casa bonita. Talvez o sonho da sua vida seja adquirir uma casa própria. Talvez você ainda almeje, você tenha metas, objetivos, e você tem trabalhado para isso. Mas eu quero te dizer que importa a glória da segunda casa, o seu coração, a casa de Deus, onde Ele quer morar. E Ele diz: e neste lugar eu te darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Deus abençoe a sua vida, que você possa se voltar para o Senhor, que você possa entender que primeiro é o Senhor, e que a sua vida experimente o amor e o perdão de Deus de uma forma tão clara, que as outras coisas todas venham a ser acrescentadas. Deus quer dar boas coisas a você, Deus quer dar prosperidade, Deus quer dar as necessidades. O Senhor não deixa faltar nada, mas primeiro o Senhor, primeiro a vida voltada para o Senhor. Dê a Ele primeiro, entregue o caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe o que nós precisamos, e o que nós precisamos é do Senhor. Que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nos dá coragem e compromisso e consciência para servirmos ao Senhor e dedicarmos o melhor da nossa vida, do nosso dia, das nossas forças, da nossa mente para o Senhor. Primeiro o Senhor, e que o Senhor acrescente tudo mais que seja necessário de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém.